Olá, meu nome é Juliana Estevão e aqui é o Não Esqueça. Você já viu nas caixinhas de leite fotos de pessoas desaparecidas? Você sabia que isso iniciou nos Estados Unidos, aproximadamente no início da década de 80? E um dos principais motivadores dessa mobilização foi o desaparecimento de Ethan Bates. Em 25 de maio de 1979, Ethan era um menino de 6 anos de idade e, como qualquer criança, ele estava louco para ir para a escola sozinho, mostrar sua independência para os seus pais. Ele tinha ótimos pais, pais presentes, pais que eram bons para ele tinha irmãos também. E de tanto insistir, e por a sua casa, a rua que ele mora, ser próximo ao ponto do ônibus escolar, a rua que ele morava se chamava Prince Street. Era só virar a esquina que ali se encontrava o ponto do ônibus escolar. Ethan estava vestido com casaco azul, calça azul e tênis também azul. Quando demorou para ele chegar em casa depois da aula, a sua mãe logo estranhou e entrou em contato com a escola. E a diretora, o funcionário, disse que Ethan nunca embarcou no ônibus escolar. Ele não tinha ido para a aula. Logo, a família ficou desesperada e entraram em contato com a polícia. Foi aberta a investigação. Um dos primeiros a serem investigados em qualquer caso são os pais. Eu quero dizer que não julguem os pais maliciosamente, porque a história de Ethan foi um sofrimento do começo até o fim, tá bom? Ao serem investigados, eles foram descartados de qualquer envolvimento com o desaparecimento de Ethan. Então, a polícia abriu investigação com outras pessoas da localidade. Várias pessoas tiveram depoimento recolhido. E um pequeno spoiler: o autor do caso, ele passou pela polícia, tá? Ele teve o seu depoimento recolhido, só que ele foi descartado como suspeito na época. E eu vou contar o porquê que ele foi descartado. E se passou os anos, a família se mobilizou. Foto da época do seu desaparecimento. Criou uma mobilização nacional não só pelo seu filho, mas também por outras crianças que estavam desaparecidas. Eu quero que vocês prestem atenção à cronologia, porque são vários anos e várias coisas que aconteceram. Em 1992, surgiu um suspeito chamado João Ramos. Esse João Ramos tinha fotos em sua posse escondidas em um esgoto. Nas minhas pesquisas, eu não consegui saber se essas fotos eram de Ethan ou de outras crianças, mas ele era um suspeito em potencial. A família de Ethan abriu um processo civil contra ele e nesse processo eles ganharam em torno de 2 milhões de dólares, onde os pais sequer pegaram 1 centavo sequer dessa indenização. Eles não quiseram. Óbvio, Os pais que são pais de verdade, eles querem seus filhos, vivos, bem, saudáveis. E com o passar dos anos, a Procuradoria resolveu reabrir o processo e começou a fazer as suas investigações. Mas um dos principais motivos dela abrir esse processo foi que houve uma denúncia de um senhor chamado José Lopes que disse que o seu cunhado havia confessado o crime de Ethan. Não só confessado à família, mas ele também confessou na igreja que ele participava. Ele falou para todos os membros, todos que estavam ali presentes, ele falava repetidamente, em vários momentos, de que ele era o responsável
pela morte, desaparecimento e morte de Ethan Page. Ninguém levou a sério, por quê? Porque o Pedro Hernandes, que é o nome desse suspeito, ele tinha problemas mentais desde sua juventude. Voltando lá em 1979, Pedro Hernandes tinha 18 anos de idade, trabalhava numa vinícola exatamente ali na rua que tinha o ponto de ônibus que embarcaria o Ethan. Ele atraiu, segundo ele, no depoimento, ele atraiu o Ethan através de um refrigerante, ofereceu para ele um refrigerante. Quando chegou ao local, imobilizou o Ethan, ainda vivo, embrulhou ele ainda vivo, colocou numa caixa, deixou na beira de uma estrada e depois ele retirou isso, disse que não deixou na beira de uma estrada, deixou perto de uma caçamba onde o lixo seria recolhido, e foi recolhido esse lixo, e foi levado para um aterro sanitário em 79. Lembrando que esse depoimento foi recolhido em 2012. No julgamento, teve que ser anulado porque o júri não chegou num consenso. Foi 12-1. A maioria foi a favor da condenação de Pedro Hernandes. Então, o julgamento foi anulado, mas em 2015, se eu não me engano, teve um novo julgamento. Em 2016, na verdade, teve um novo julgamento onde o Pedro Hernandes foi condenado pelo sequestro e assassinato de Ethan, onde a sua condenação foi prisão perpétua. Em 2023, a mãe de Ethan faleceu. Em 2024, o pai de Ethan também faleceu. E eu quero deixar aqui uma frase que o pai de Ethan falou em relação ao assassino de seu filho. E é assim: eu nunca vou te perdoar. Você é um monstro dos meus pesadelos. Esse dia, 25 de maio, hoje, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também, ele é dedicado à mobilização e conscientização das crianças e adolescentes desaparecidos. E é por isso que eu trago esse caso. Pouca gente sabe dessa data. É importante nós olharmos não só nossas crianças, mas se você observar que tem uma criança em risco numa situação suspeita, você não precisa se expor, você pode simplesmente denunciar anonimamente, porque é melhor você ter a consciência de que você fez algo do que você ver um vídeo como esse que eu estou gravando aqui agora, né? Os restos mortais de Ethan nunca foram encontrados e seus pais já não estão mais aqui. E esse foi o relato de hoje. Não esqueça,